Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, nenhuma história é só entretenimento. Toda história tem o que guardar. Hoje vamos até Miami Beach, nos Estados Unidos, uma cidade que parece ter sido desenhada para quem não precisa se preocupar com nada. Sol o ano todo, areia branca, água turquesa e um cardápio de prazeres que nunca fecha. Vamos acompanhar Elias Vanceberry, 23 anos, um garçom de um lounge de luxo que aceitou se casar com Zara, uma viúva árabe de 58 anos e dona de um verdadeiro império, para salvar sua família de uma dívida que ameaçava engolir tudo o que tinham. O que ninguém ao redor deles esperava é que a noite de núpcias revelou algo que virou tudo de cabeça para baixo. Essa aqui é daquelas histórias que você não esquece. Fiquem. Mas antes de começar, se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. E escreve aqui embaixo de qual cidade você nos acompanha hoje. A gente lê tudo. Então vamos lá. Elias Vanceberry tinha 23 anos. Uma mala com 3 mudas de roupa, um sonho interrompido no meio e uma promessa pesando nos ombros como bloco de concreto. 2 meses antes de a história que vocês vão ouvir acontecer, ele tinha dito tchau para a mãe com um abraço longo e mudo no quintal de uma casinha simples em uma cidade pequena da Geórgia, um estado americano de interior, onde as estradas têm mais buracos do que asfalto e o calor do verão gruda na roupa desde as 6 da manhã. O pai mal conseguiu levantar da cama para se despedir. A tosse estava pior naquela semana. Os 2 irmãos menores assistiram da porta com aquela cara de criança que não entende direito o que está acontecendo, mas sente que alguma coisa importante está se desfazendo. Elias não virou antes de dobrar a esquina. Sabia que se virasse, não ia conseguir ir. Miami Beach fica a pouco mais de 1.000 quilômetros dali. 1.000 quilômetros que, na prática, poderiam ser um universo inteiro de distância. Aqui vale um contexto que quem é do Brasil talvez não saiba. Miami Beach não é Miami. São 2 cidades separadas por uma faixa de água. Miami Beach é uma ilha artificial construída sobre manguezais dragados no início do século XX, pensada para ser paraíso de entretenimento. E conseguiu. Hoje, as diárias dos hotéis da Collins Avenue superam o salário mensal de quem os sustenta por baixo. E é exatamente disso que Elias fazia parte. O Sunset Horizon Lounge ficava no coração da chamada Hotel Row, a fileira de hotéis de luxo que acompanha a praia. O nome soava como poesia, mas para quem trabalhava lá, o que tinha de poético era só o pôr do sol, que às vezes dava para ver pela janela do estoque, se você pegasse o ângulo certo entre 2 prateleiras de grãos de café colombiano. O lounge era o tipo de lugar onde o aroma do café se misturava com perfume caro, que ninguém conseguia identificar, mas todo mundo sabia que custava mais do que 1 mês de aluguel. As paredes tinham fotografias preto e branco de paisagens do deserto. As mesas eram de mármore. O cardápio vinha em capa de couro. Os clientes falavam sobre fusões de empresas, imóveis em Dubai e viagens de negócios para Tóquio, enquanto Elias passava entre eles como um fantasma de avental, recolhendo as xícaras que eles esqueciam na beira da mesa. Elias não reclamava. Não tinha tempo para reclamar. O primeiro pagamento tinha ido inteiro para a Geórgia. Cada centavo. Medicação do pai, parcela atrasada do empréstimo, material escolar dos irmãos, sobrou 0 para ele. O dormitório dos funcionários era um cubículo com beliche de metal, uma janela para um beco e um ventilador que fazia mais barulho do que vento. À noite, antes de dormir, Elias ouvia o ventilador e ficava refazendo as contas na cabeça. A voz da mãe no telefone, a tosse do pai, os números que nunca fechavam do jeito que precisavam fechar. Olha o peso disso. 23 anos. A maioria das pessoas nessa idade está tentando decidir qual série assistir. Elias estava tentando decidir qual conta adiar para que o pai não ficasse sem remédio. Não era virtude. Era obrigação.
Elias nunca se apresentou como herói. Ele só fazia o que precisava ser feito. Esse detalhe importa, porque é exatamente isso que Zara Aristan ia enxergar nele. Zara tinha 58 anos e uma reputação que entrava no ambiente antes dela. Quando o nome dela aparecia nas conversas do lounge, o tom dos funcionários mudava. Ficava mais baixo, mais cuidadoso, como quando alguém fala de temporal vindo pela costa e ainda dá para ver o céu azul lá fora, mas todo mundo já sabe que mais tarde vai chover. Ela era a dona do Sunset Horizon Lounge, dona também de uma série de vilas de luxo espalhadas pelo litoral e de um negócio de importação e exportação que conectava Nova York a Dubai. O tipo de mulher cujo nome aparece em revistas de negócios ao lado de palavras como império e visionária. Árabe de origem. Cidadã americana naturalizada. Viúva. 58 anos que não pediam desculpa por nenhum segundo que tinham passado. Ela entrava em qualquer sala com a calma de quem sabe que não precisa falar alto para ser ouvida. Contexto importante aqui. A comunidade árabe em Miami Beach é uma das mais influentes do sul da Flórida, com negócios que vão de hotelaria a commodities e conexões que atravessam o Atlântico sem escala. Quando Zara Aristan chegava ao lounge, não era para tomar café. Era para supervisionar o que era dela, com a precisão de quem passou 3 décadas aprendendo que descuido custa caro. Uma vez, Elias viu ela dispensar um supervisor com 3 frases, sem levantar a voz, sem piscar. O homem saiu com a expressão de quem tinha levado uma porta de frigorífico no peito. Depois disso, todo mundo no lounge aprendeu uma coisa. Quando Zara estava na sala, você ficava invisível ou fazia tudo certo. Não tinha meio termo. Elias fazia tudo certo. Nas últimas semanas antes de a história virar, ele tinha notado algo. Os olhos dela paravam nele com mais frequência. Não da forma que uma patroa olha para um funcionário que está servindo direito. Era outra coisa. Era o olhar de quem está avaliando uma peça para ver se ela serve para um propósito maior. Os outros garçons perceberam também. "Ela está de olho em você, Elias", disse um colega certo dia, com aquele sorriso de quem acha graça sem entender nada. "Deve ter um projeto especial reservado." Elias deu risada de educação e voltou para as mesas. Não sabia que o colega estava mais certo do que imaginava. O momento que mudou tudo começou com uma xícara quebrada. Era uma tarde comum. Um cliente distraído tropeçou na própria mala de viagem e derrubou um café no mármore branco do lounge. Porcelana em cacos. Café escorrendo em direção ao tapete. A maioria chamaria a equipe de limpeza. Elias foi ele mesmo. Pegou o pano, se ajoelhou, limpou até o mármore brilhar de novo e recolheu os pedaços de porcelana com cuidado para não se cortar. Quando levantou, Zara estava ali, com uma xícara fumegante na mão e um olhar que ele não soube decifrar naquele momento. "Bom trabalho, Elias", ela disse. A voz era baixa e firme, mas havia algo dentro dela que não combinava com o tom de ordem. Ele agradeceu, o coração batendo mais rápido que o normal, sem saber bem por quê. "Você está aqui desde a abertura até o fechamento", ela observou, estudando o cansaço na face dele com uma atenção que o deixou desconfortável. "Nunca chega atrasado, nunca reclama. A maioria dos jovens da sua idade prefere a praia e as festas. Você parece preferir o trabalho." Elias não sabia o que responder. O elogio soava estranho, porque vinha embrulhado em análise, não em calor. "Eu só tento ser responsável, é tudo", disse, baixando o olhar. Zara assentiu devagar, como quem confirma uma hipótese que já tinha formulado faz tempo. Disse nada mais. Voltou para a mesa dela perto da janela, de onde o oceano aparecia como uma moldura de paisagem viva. E ficou lá, olhando para algo que só ela podia ver. Notem.
Naquela conversa de menos de 2 minutos, Zara Aristan não estava fazendo conversa fiada. Ela estava fazendo uma entrevista. Só que Elias não sabia que estava sendo entrevistado. Nos dias que se seguiram, ela passou a aparecer no lounge com mais frequência. Não para reuniões com o gerente, para ficar, observando o fluxo do lugar. E os olhos sempre voltavam para Elias. Uma vez, enquanto ele servia um expresso, ela sorriu levemente quando ele se abaixou para pegar um guardanapo. Outra vez, ele ficou até tarde organizando o estoque e encontrou ela na porta da cozinha, olhando para ele como quem estuda um quadro numa galeria. Elias começou a notar que o gerente passou a tratá-lo melhor. Os melhores turnos, mais espaço, nenhuma bronca por pequenos erros. Alguma coisa está acontecendo, ele pensou. Alguma coisa que eu não entendo. E estava certo. Para situar quem nunca trabalhou num lugar assim, nos Estados Unidos, garçons vivem de gorjeta. O salário base não paga nem o aluguel de um quarto no bairro mais barato de Miami. A gorjeta não é cortesia. É o sistema. Sem ela, a conta não fecha. Por isso Elias aprendia a ler o humor de cada mesa antes mesmo de abrir a boca. Era tarde de uma noite comum, quando tudo veio abaixo de uma vez. O lounge tinha acabado de fechar. Elias estava limpando o balcão. O silêncio do lugar substituindo o barulho dos clientes como acontecia toda noite. O telefone vibrou no bolso do uniforme. Era a mãe. Ela quase nunca ligava depois das 10. Dizia que ligação tarde da noite é mau presságio. Elias foi para o pequeno depósito nos fundos. Fechou a porta atrás de si. O cheiro de grão torrado e papelão úmido o envolveu enquanto atendeu. A mulher que estava do outro lado não era a mãe forte que ele conhecia. Aquela que criava galinhas, vendia verdura na feira e nunca reclamava de nada, nem quando doía. Do outro lado do telefone havia alguém se afogando em soluços, a voz partida como vidro pisado. O pai tinha sido internado na unidade de terapia intensiva. A crise respiratória tinha piorado. Estava tossindo sangue fazia 2 dias, mas não tinha contado para ninguém para não preocupar os filhos. O médico disse que, se não houvesse tratamento especializado logo, o resultado poderia ser irreversível. A mãe não terminou a frase, não precisou, e ainda tinha mais. O cobrador voltou hoje, meu filho. Ela sussurrou como se dissesse uma confissão. Ele disse que se a gente não tiver o valor todo amanhã de manhã, ele toma a casa. Disse que não tem mais prorrogação. Elias encostou na parede fria do depósito e sentiu as pernas cederem. 2 meses de turnos duplos. As gorjetas guardadas em pote de vidro embaixo do beliche. As noites sem dormir fazendo conta. Tudo aquilo tinha ido inteiro para a Geórgia e ainda não era suficiente. Nunca era suficiente. O pai de Elias tinha assinado um contrato sem ler as letras miúdas anos antes, quando ainda estava saudável e o dinheiro fácil parecia solução. Os juros cresceram como erva daninha até engolir a cerca toda. Elias ficou andando em círculos no depósito, tropeçando em caixas, o cérebro calculando o que os números não fechavam. Quem pedir? Não conhecia ninguém em Miami com quem pudesse contar. Os outros funcionários tinham as próprias contas no limite. Banco levaria dias, se é que aceitaria alguém sem histórico de crédito americano. Penhorar? Não tinha nada de valor. Só havia uma saída e era a pior de todas. Um colega tinha comentado certa vez, com aquele sorriso de quem conhece atalhos perigosos, que sabia de gente que emprestava dinheiro rápido. Muito rápido. Com juros que fariam o agiota da Geórgia parecer amigo da família. Elias odiou a ideia, mas pelos irmãos, pelo pai, pela mãe, ele estava chegando perto de aceitar. Sentou em cima de uns sacos de café, o rosto nas mãos, e começou a rezar em silêncio pela primeira vez em anos. Foi quando a porta do depósito abriu. A luz do corredor iluminou a sala de uma vez,
e recortou uma silhueta que Elias demorou 1 segundo para reconhecer. Zara Aristan, de blusa de seda cor marfim, impecável como sempre, completamente fora do lugar entre os sacos e as vassouras, como diamante jogado numa pilha de entulho. Ela tinha ouvido tudo. A voz de Elias implorando para a mãe não perder a esperança. As contas que não fechavam. A menção aos agiotas de emergência. Elias levantou e tentou recompor a cara, mas os olhos vermelhos entregavam tudo. Me desculpe, senhora Aristan, tive um problema pessoal. Já volto para o balcão. Ela não saiu da frente da porta. Os olhos dela, que costumavam ser lâminas cortando tudo ao redor, estavam diferentes. Havia algo misturado ali. Curiosidade, análise e alguma coisa que por um momento pareceu compaixão, embora o rosto dela não deixasse ter certeza. Não precisa correr, Elias, ela disse, entrando no depósito e fechando a porta atrás de si com uma calma que contrastava completamente com o caos dentro dele. Estou aqui faz um tempo. Ouvi tudo. Sente-se. Elias obedeceu por instinto. Não tinha forças para mais nada. Não vá buscar esses agiotas de emergência, ela disse, com um tom que era advertência, não conselho. Eu os conheço. Eles vão te destruir. Agora escuta o que eu tenho a dizer. Aqui vale entender como funciona esse tipo de dívida nos Estados Unidos. Quem empresta fora do sistema bancário formal age com velocidade e agressividade que o sistema legal brasileiro dificilmente permitiria. No Brasil, isso seria crime de usura. Nos Estados Unidos, dependendo do estado, essas práticas vivem numa zona cinza que deixa famílias vulneráveis completamente desprotegidas. Zara sabia, e sabia que se Elias cruzasse essa porta, não haveria volta. O silêncio que se formou naquele depósito era o tipo de silêncio que precede algo importante. Elias sentiu isso sem conseguir explicar. Zara cruzou as mãos no colo, ajustou a postura com a naturalidade de quem nunca perde o eixo e falou com a clareza de quem está fechando um contrato. Eu sei de quanto você precisa. O seu pai, a casa, a dívida. Eu entendo o quadro completo. Ela fez uma pausa breve. Enquanto você falava com sua mãe, mandei mensagem para o meu jurídico. Em 10 minutos, eu já sabia de tudo. E posso resolver ainda essa noite, antes do amanhecer. As palavras caíram sobre ele como chuva depois de seca. A casa segura, o pai em tratamento, as dívidas quitadas, os irmãos com futuro, tudo de uma vez. Naquela noite. Elias não conseguiu falar. Os olhos encheram de novo, mas dessa vez não era desespero. Eu trabalho pro resto da vida, ele disse, as palavras atropelando umas às outras. Pago com prestações, com juros, como a senhora quiser. Faço qualquer coisa. Posso limpar esse lounge de joelhos se precisar. Um sorriso apareceu na boca de Zara. Pequeno, quase imperceptível. Mas era o tipo de sorriso que, em vez de tranquilizar, faz a espinha gelar. Como quando você está na beirada de uma porta e de repente percebe que do outro lado não tem como voltar. Eu não quero suas prestações, Elias. Não preciso do seu dinheiro. Tenho mais do que consigo gastar em 3 vidas. Pausa. O que eu quero é outra coisa, algo que dinheiro não compra com tanta facilidade. O depósito inteiro pareceu encolher. Então, o que a senhora quer de mim? Ele perguntou devagar, como quem coloca o pé no chão sem ter certeza de que o chão está lá. Zara olhou para a parede por um segundo, respirou fundo e depois pousou os olhos diretamente nos dele com uma intensidade que não deixava saída. Quero que você se case comigo. Elias ficou parado. O depósito rodou. Casamento com Zara, 58 anos. Sua patroa, dona de tudo aquilo. Uma mulher que podia ter qualquer homem do mundo. Milionários, diplomatas, atores, e estava aqui num depósito cheirando a café velho,
propondo casamento para um garçom de 23 anos que mal tinha um par extra de tênis. Ele quase riu. Foi um impulso nervoso do tipo que aparece quando o cérebro não consegue processar o que está recebendo. Deve haver um engano, senhora Aristan. A senhora poderia ter qualquer pessoa que quisesse. Não há engano nenhum, Elias. Eu sei muito bem o que estou propondo. Parem aqui um segundo, porque o que Zara está fazendo não é impulsivo. Ela é uma mulher que construiu um império em 30 anos de decisões calculadas. Cada palavra que está saindo da boca dela passou por um filtro que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Essa proposta não nasceu naquela noite. Ela já estava sendo construída faz semanas, desde as primeiras vezes que os olhos dela pararam em Elias mais do que o necessário. Por que eu? Elias perguntou, e dessa vez havia uma raiva contida na voz, uma indignação que ele mal conseguia segurar. A senhora não consegue alguém da sua idade, do seu círculo, alguém que a ame de verdade? Por que um garçom que nem terminou a faculdade? Zara não se abalou. Era como jogar pedra em água profunda. Exatamente porque todos os homens do meu círculo enxergam minha conta bancária antes de enxergar meu rosto. Ela respondeu, e pela primeira vez apareceu no timbre dela algo que soava como ferida antiga. Já tive um casamento cheio de paixão e ambição. Terminei assistindo o meu marido morrer nos meus braços por ter trabalhado a vida inteira sem parar. Não quero repetir isso. Você tem algo que nenhum deles tem. Honestidade, amor pela família, capacidade de se sacrificar. Isso vale mais do que título universitário ou sobrenome famoso. Ela se aproximou um passo. A voz baixou, não como ameaça, mas como evidência. Eu sei que é um acordo, Elias. Não estou pedindo que você se apaixone por mim. O que peço é companhia, presença, que você esteja do meu lado em eventos, que me ouça quando precisar, que seja o apoio emocional de uma casa que só tem eco de passos. Estou cansada de chegar em casa de noite e não encontrar ninguém. Ela inclinou levemente a cabeça. Ou você vai buscar esses agiotas se endividar para o resto da vida com gente que não hesita em cobrar com violência e ainda assistir a casa da sua família ser tomada de manhã enquanto seu pai luta para respirar num hospital público. Essa última frase entrou nele como faca. Elias ficou olhando para as próprias mãos. As mãos que tinham carregado bandeja por 2 meses, que tinham abraçado a mãe antes de partir, que tinham prometido que iam conseguir. Leiam nas entrelinhas. Ele não olhou para Zara nesse momento. Olhou para as próprias mãos. É o gesto de quem está pedindo desculpa para si mesmo antes de tomar uma decisão. De quem está se despedindo de uma versão de si para poder salvar outra. Dignidade, orgulho, amor próprio. São todos luxos muito caros quando a conta não fecha e o pai está perdendo o fôlego. Guardem essa frase, porque é uma das lições mais duras que essa história traz. Quantas vezes na vida uma pessoa precisa escolher entre o que é seu e o que é de quem você ama? Quantas vezes a dignidade pessoal entra em conflito direto com a sobrevivência dos que dependem de você? Não existe resposta bonita para isso. Existe só a escolha, com tudo o que ela carrega. Elias fechou os olhos, abriu de novo. Pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos. A voz saiu fria, estranha, como se viesse de fora do próprio corpo. Aceito. Vou me casar com você. Não era declaração de amor. Era declaração de guerra contra o destino. Era um homem jogando o próprio presente como ficha numa mesa em que as regras não foram ele quem escreveu. E Zara sorriu. Não com triunfo, com algo que se aproximava de alívio, como quem encontra depois de muito tempo o que estava procurando. Na manhã seguinte, Elias acordou num mundo completamente diferente. Não literalmente.
Ainda estava no mesmo dormitório com o mesmo ventilador barulhento. Mas alguma coisa tinha mudado no eixo das coisas. Zara tinha agido durante a madrugada com a eficiência de uma máquina bem calibrada. Ligações feitas, e-mails enviados, dinheiro movido entre contas em diferentes países. A dívida da família tinha sido quitada ainda antes do amanhecer. O cobrador não apareceu. O pai de Elias estava sendo transferido para uma clínica privada com os melhores especialistas disponíveis. Meses de angústia dissolvidos numa única noite. Elias ficou sentado à mesa do café da manhã de uma suíte de hotel 5 estrelas que não sabia que existia naquele formato, com toalhas mais macias do que qualquer lençol que já havia tocado e um café da manhã que custava mais do que seu salário semanal, olhando para uma pilha de documentos legais que formalizavam o que tinha sido acordado entre o cheiro de café torrado e papelão úmido horas antes. Aqui está a confirmação de que a casa não corre mais risco, Zara disse, deslizando um envelope sobre o mármore. Já falei com o médico do seu pai. Ele está sendo transferido agora. Agora vamos conversar sobre o nosso acordo. Elias assentiu. Tentou parecer profissional. As mãos tremiam embaixo da mesa. O que Zara apresentou nos minutos seguintes era mais do que um contrato. Era uma estrutura. Primeiro ponto, o casamento seria real perante a lei. Não uma encenação, não uma farsa de papel. Um vínculo legal com responsabilidades e direitos dos dois lados. Segundo ponto, o patrimônio dela permanecia inteiramente sob controle dela. 30 anos de trabalho construindo aquele império não seriam transferidos para o nome de um jovem que ela mal conhecia. Elias receberia uma mesada digna, suficiente para si mesmo e para ajudar a família como quisesse, mas sem acesso às decisões dos grandes negócios ou das propriedades, a não ser que ela pedisse explicitamente. Isso me parece mais do que justo, Elias disse. Eu não vim atrás da sua fortuna. Nunca quis isso. Eu sei, ela respondeu. E pela segunda vez naquelas poucas horas, Elias viu algo diferente nos olhos dela. Uma ternura discreta, quase envergonhada de aparecer num rosto tão acostumado a ser duro. Terceiro ponto. As despesas médicas do pai até a recuperação completa. Os estudos dos dois irmãos até o fim da faculdade, incluindo livros, uniformes e o que mais precisassem. E um detalhe que Elias não esperava. Uma condição apenas, Zara acrescentou. Você não pode esconder esse casamento da sua família. Pode poupar os detalhes deste acordo. Isso é assunto nosso. Mas eles precisam saber quem eu sou e que sou eu quem está cuidando deles agora. Não quero ser segredo envergonhoso. Não vou aceitar isso. Elias ficou quieto alguns segundos. Sabe o que é engraçado nisso tudo? A parte mais complicada de todo aquele acordo não era a assinatura. Era imaginar como explicar para a mãe, uma mulher criada acreditando em amor romântico e casamento de novela, que o filho havia se casado com uma mulher mais velha que ela, a própria patroa, num depósito cheirando a café às 11 da noite. E se eles não aceitarem? Ele perguntou com medo genuíno na voz. E se minha mãe achar que se sacrificou por culpa dela? Se meus irmãos me virem como traidor? Zara respondeu com a calma de quem já pensou em tudo. Eles não vão rejeitar se te virem feliz ao meu lado. Seu papel será convencê-los de que você escolheu isso porque enxergou em mim algo sincero. Uma pessoa que ofereceu futuro quando você mais precisava. Faça-os sentir orgulho, não culpa. Não conte sobre o depósito nem as lágrimas. Conte sobre a esperança. Era mentira bonita para deixar os corações descansarem. E Elias entendia que, às vezes, a gentileza precisa de um pouco de ficção para funcionar. O quarto ponto foi o que desfez o último muro dentro dele. Não quero que você coloque sua vida em pausa, Zara disse, inclinando-se levemente sobre a mesa. Não quero que você vire minha sombra sem identidade própria. Você pode retomar a faculdade. Eu pago. O que quiser, onde quiser estudar.
Eu quero um marido preparado, capaz de ficar de pé na frente dos meus sócios, sem se sentir inferior. Não estou te oferecendo só dinheiro, Elias. Estou te oferecendo um caminho. Isso aqui é aula, porque há uma diferença fundamental entre quem compra presença e quem investe em pessoa. Zara Aristan não estava apenas adquirindo companhia, ela estava apostando em alguém, e essa aposta dizia mais sobre ela do que sobre ele. Elias pegou a caneta que ela estendeu. O papel dizia que Elias, 23 anos, e Zara, 58, estavam se unindo em matrimônio. Observem bem. Os ombros de Elias estavam baixos quando ele se sentou naquela mesa. Quando pegou a caneta, ergueram 1 milímetro. Não de alívio, de decisão. Tem uma diferença física entre quem cede e quem escolhe. Ele escolheu. Ele assinou com a mão que quase não tremia. A cerimônia foi discreta, quase cirúrgica. Uma sala privativa com vista para o oceano. Um juiz com cara de quem já tinha visto de tudo. Algumas testemunhas. Parentes de Zara que olhavam para Elias com aquela mistura específica de curiosidade e suspeita que ele já estava aprendendo a reconhecer. De onde veio esse menino? O que ele está procurando? Quanto tempo vai durar? Elias não trouxe ninguém da família. Combinaram que primeiro casavam, depois davam a notícia, para evitar tentativas de impedir o que já estava decidido. A aliança no dedo era pesada, estranha, como uma etiqueta em algo que ele não tinha certeza de que lhe pertencia. Mas ele estava de pé, e a família estava segura. E às vezes, quando você tem 23 anos e o mundo desabou sobre os seus ombros, de pé e seguro, é tudo o que importa. A vila ficava no alto de um trecho de falésia com vista para o Atlântico. Não era o tipo de lugar que aparecia em sites de turismo. Era o tipo de lugar que você só sabia que existia se alguém que morava nele te levasse até lá. Elias ficou parado na entrada por alguns segundos antes de conseguir entrar. A arquitetura misturava o design árabe com o estilo moderno americano de uma forma que parecia ter sido feita por alguém que queria mostrar que não precisava escolher entre os dois mundos. Arcos de pedra. Fontes internas que faziam um som de água corrente constante, suave como fundo de música. Jardins com jasmim que perfumavam o ar com uma intensidade que só ficava bonita porque não era excessiva. E no fundo de tudo, uma janela enorme que enquadrava o oceano como se a natureza tivesse sido especialmente contratada para decorar aquele cômodo. Cada quarto era do tamanho da casa inteira onde Elias tinha crescido na Geórgia. Os pisos de mármore refletiam a luz como espelhos. Os banheiros tinham banheiras que cabiam 3 pessoas. O closet do quarto, que seria o dele, estava cheio de roupas novas que Zara tinha pedido para alguém comprar antes que ele chegasse no tamanho certo, nos tons que ela calculou que combinavam com a pele dele. Elias caminhou pelos corredores com aquela sensação específica de quem está num lugar onde sabe que não pertence, esperando que alguém apareça a qualquer momento para dizer que houve um engano e que ele deveria voltar para o beliche com o ventilador barulhento. Ninguém apareceu. Isso aqui parece detalhe, mas não é. Vilas de luxo em áreas de falésia com acesso privado ao oceano em Miami chegam a valer entre 15 e 30 milhões de dólares. Para ter ideia, esse valor compraria todas as casas de uma cidade pequena do interior do Brasil, com troca sobrando. Não é uma casa cara, é um ativo financeiro que algumas pessoas preferem usar como endereço. Zara tinha 3 propriedades assim. Elias tinha um beliche. Foco aqui. Porque esse contraste não é só financeiro, é simbólico. É a medida de tudo o que separa os 2 mundos que estavam agora tentando dividir o mesmo teto. A primeira noite como marido e mulher poderia ter sido muita coisa. Elias tinha imaginado o pior durante horas. Tinha construído na cabeça cenas que não vai descrever aqui,
mas que qualquer pessoa imagina quando pensa num acordo desse tipo firmado entre um jovem sem saída e uma mulher poderosa com recursos ilimitados. Tornar-se objeto, troféu sem voz. Compra que chegou para enfeitar a prateleira. O quarto era grande, com madeira entalhada nas paredes e luminárias de cristal que projetavam sombras dançantes no teto. Elias sentou na beira da cama enorme e esperou, os ombros tensos, os pés no chão como se pudessem precisar correr a qualquer momento. A porta do banheiro abriu. Zara saiu com um robe de seda que a fazia parecer exatamente o que era. Uma mulher de meia idade, madura, elegante e completamente humana. Cabelo solto, sem o estilo executivo rígido, caindo sobre os ombros em ondas escuras com fios prateados. O rosto sem a armadura profissional que usava durante o dia. Ela não se aproximou da cama. Sentou na poltrona do lado oposto do quarto, mantendo uma distância que Elias levou 1 segundo para reconhecer como intencional. Você está tenso, ela disse, e a voz era diferente, mais suave, desarmada, como se ela também tivesse tirado uma armadura que Elias nunca tinha visto ela usar. Está pálido, as mãos apertadas, como se estivesse esperando uma pancada. Elias não respondeu. O que ia dizer? Você ficou imaginando 1000 cenários horríveis desde que assinou esses papéis, não é? Ela continuou, e havia no tom dela algo próximo de humor, mas um humor gentil, sem nenhuma crueldade. Estou errada? Silêncio. Ela sorriu, não com malícia, com a ternura de quem vê alguém com medo e decide não tirar proveito disso. Vamos esquecer por um momento as palavras marido e mulher no sentido tradicional, ela propôs, inclinando-se levemente na poltrona. Eu não me casei com você para te obrigar a nada. Escolhi você porque vi honestidade nos seus olhos, porque vi um homem que consegue chorar pela família num depósito sem sentir vergonha disso. O que eu quero é companhia, paz. Alguém que me lembre que a vida não é só trabalho, reunião e número em tela. Ela levantou e foi até a janela. O oceano estava escuro lá fora, mas a lua cheia pintava um caminho de prata sobre as ondas como estrada que não levava a lugar nenhum e, ao mesmo tempo, levava a todo lugar. Já amei com loucura, Elias, ela disse, as costas para ele, a voz baixando de tom. Tive um marido que adorei com cada fibra que tinha. Perdi ele. Vi ele cair na minha frente e morrer nos meus braços. Não quero repetir isso. Agora, só procuro tranquilidade. Um companheiro, não um escravo, não um troféu. Ela voltou para a poltrona. Apagou a luz principal, deixando só o abajur laranja de canto, e deitou no lado oposto da cama sem encostar em nada, sem pedir nada, dando a ele o espaço inteiro que ele precisava. Esta é a sua casa agora, ela disse, os olhos no teto. Aqui você está seguro. Elias ficou acordado por muito tempo depois que a respiração dela ficou lenta e regular. Olhou para o teto, para a janela, para o pedaço de oceano que aparecia entre as cortinas. O nó que tinha estado no peito desde a noite anterior foi se afrouxando, centímetro por centímetro, até que ele conseguiu respirar fundo pela primeira vez em semanas. Naquela noite, pela primeira vez em meses, ele não teve pesadelos. Os primeiros dias na vila foram uma mistura de desorientação e aprendizado acelerado. O corpo de Elias não tinha recebido o memorando de que as regras tinham mudado. Acordava antes do amanhecer por instinto, pronto para limpar mesa e carregar bandeja. Mais de uma vez, se pegou na cozinha lavando louça que a equipe do staff seria paga para lavar. E Zara aparecia na porta com a sobrancelha erguida. Elias, você não é mais o menino do uniforme. Para! Ele parava, mas ficava sem saber o que fazer com as mãos. E olha que eu tento ser neutro. Há algo genuinamente cômico num homem que acabou de se casar com uma das mulheres mais ricas de Miami
e passa a madrugada esfregando panela por não conseguir ficar parado. O staff o olhava com aquela expressão específica de quem não sabe se deve agradecer ou reclamar para o sindicato. A ociosidade era quase física, doía de um jeito estranho. Aqui tem um detalhe que quem é do Brasil talvez não saiba. Em vilas de alto padrão nos Estados Unidos, é comum ter funcionários residentes pagos para limpeza, jardim e cozinha, com contrato formal e direitos trabalhistas. Para alguém criado onde tudo era feito pela própria família, ter pessoas pagas para o que você aprendeu desde criança cria uma estranheza que não some do dia para a noite. Elias começou a encontrar o próprio papel de outro jeito, não como funcionário, como observador. E o que ele observou foi uma mulher que morava dentro de uma prisão dourada sem perceber. Zara acordava cedo, abria o computador antes do café da manhã, entrava em ligações com clientes em fusos horários diferentes antes que o sol tivesse aparecido direito. Saía para reuniões, voltava tarde, ainda respondendo e-mail com os olhos vermelhos no sofá do escritório. Comia mal, às vezes esquecia de comer. Dormia pouco, às vezes não dormia nada. Reparem no que está acontecendo aqui. Essa é uma mulher com poder suficiente para comprar paz e que não consegue se dar ao luxo de praticá-la. O dinheiro resolve tudo menos o hábito. E o hábito de trabalhar até o colapso estava tão entranhado nela que ela nem percebia mais como hábito. Achava que era quem ela era. Elias a encontrou adormecida no sofá do escritório pela primeira vez na terceira noite. Óculos tortos. Computador aberto mostrando planilhas que nunca acabavam. O pescoço num ângulo que ia doer de manhã. Ele ficou na porta sem saber o que fazer. Entrou devagar. Desligou o computador com cuidado. Pegou uma manta de lã que estava dobrada na cadeira e colocou sobre os ombros dela com a delicadeza de quem não quer acordar ninguém. Depois, foi à cozinha e fez um chá que sua mãe preparava para insônia. Camomila, tilha e uma gota de mel. Voltou e pousou o chá na mesa de centro para quando ela acordasse. Zara, ele sussurrou, tocando levemente o ombro dela. Está tarde. A gente deveria ir dormir. Ela abriu os olhos desorientada por um segundo, como quem não sabe em que continente está. Ainda está acordado, Elias? Estava esperando por você. Ela o olhou por um momento com uma expressão que ele não soube nomear naquela hora. Era algo entre espanto e gratitude, como quem recebe um gesto simples que não esperava e não sabe muito bem como receber. Esse gesto pequeno se tornou ritual. Todo dia, no fim da noite, Elias aparecia. Chá, manta, ombro levemente tocado. E a frase, variada, mas sempre com o mesmo sentido. Zara, a hora de parar chegou. Eu não devia rir. Mas imaginem a cena. Uma mulher que negocia com fornecedores em 4 idiomas, que assina contratos de milhões sem piscar, sendo mandada dormir por um rapaz de 23 anos com uma caneca de camomila na mão. E obedecendo. Toda noite. Semanas depois desse ritual, ela estava dormindo melhor, comendo mais. Chegando ao escritório um pouco menos cedo e saindo um pouco mais cedo. O corpo começou a ceder para o descanso, como quem finalmente recebe permissão. Esse é o momento bonito dessa história. Não quando ele assinou o papel. Não quando ela quitou as dívidas. Aqui. Quando 2 estranhos ligados por um acordo começaram a cuidar um do outro de formas tão simples que quase não pareciam cuidado. Com o tempo, o jantar de 2 numa mesa enorme que cabia 20 foi se transformando no momento mais honesto do dia para os 2. Zara deixou de falar sobre percentuais de lucro e contratos com fornecedores. Começou a falar sobre como era pesado ser a chefe de todos e não ter ninguém que a visse como pessoa. Sobre como a solidão de uma casa grande é mais intensa do que a de uma pequena porque o eco tem mais espaço para durar. Elias ouvia sem fingir que entendia de investimentos.
Não dava estratégia, não dava conselho de negócios que não era dele para dar. Dava o que ninguém ao redor dela dava há anos: validação. Eu entendo. Deve ser exaustivo lidar com gente que só enxerga número e não enxerga você. Ele dizia isso e era verdade, não protocolo. Você faz mais do que suficiente. Merece descansar. Merece que alguém te diga que tudo bem baixar a guarda de vez em quando. Observem bem. Não é o dinheiro que estava mudando Zara. Era o fato de que havia alguém na casa que, quando ela chegava cansada, não pedia mais dela. Pedia menos. Esse é o tipo de coisa que não tem preço, literalmente. O primeiro teste de verdade do casamento não veio de dentro da vila. Veio do mundo lá fora. Chegou num jantar de gala num salão de hotel com lustres de cristal que pareciam constelações suspensas no teto. Era um daqueles eventos onde todos estavam impecavelmente vestidos. Os apertos de mão duravam 2 segundos a mais do que deveriam, e os sorrisos cobriam agendas que ninguém mencionava em voz alta. Elias estava de smoking alugado que ficava 1 centímetro largo nos ombros. Andava meio passo atrás de Zara por instinto, ainda se sentindo mais funcionário do que marido em situações assim. Investidores estrangeiros, empresários do setor imobiliário, socialites com joias que pareciam ter sido mineradas diretamente dos planetas. Conversas sobre mercado financeiro e criptoativos que ele não entendia e não pretendia fingir que entendia. Ele conhecia esse mundo pelo avesso. Tinha servido café para essas pessoas, recolhido as xícaras que elas esqueciam, passado entre elas como fantasma de avental. Agora estava do outro lado, e o outro lado olhava de volta com os mesmos olhos que os clientes do lounge tinham quando avaliavam se a gorjeta valia a pena. Cá entre nós, há uma ironia específica em ser julgado por pessoas que 2 meses antes você atendia sem que elas te olhassem nos olhos. O mundo não muda de opinião quando você muda de posição. O mundo só muda de opinião quando você não precisa mais da opinião dele. Elias estava longe de ter chegado lá. Ele se afastou por alguns minutos para o bar, precisando de ar. O salão tinha aquela atmosfera sufocante de lugares onde todo mundo está tentando parecer mais relaxado do que está. Foi quando ouviu as vozes. Um grupo de mulheres mais velhas, cobertas de diamantes e vestidas com roupas que valiam mais do que o carro que ele nunca teve. Elas falavam alto o suficiente para ser ouvidas. Isso não era descuido, era escolha. "Olha o menininho", disse uma, com um sorriso que tinha o veneno bem distribuído para não aparecer de longe. Cara de santinho, alma de aproveitador, aposto que prometeu amor eterno enquanto calculava quanto vale cada propriedade. "Coitada da Zara", disse outra, mexendo o drink com a expressão de quem está comentando o tempo. "Tão solitária que teve que comprar companhia. Pelo menos eu teria escolhido alguém mais bonito." Elias sentiu o sangue subir. O peito ficou apertado. A mão fechou em torno do copo de água até sentir que ia quebrar o vidro. Ele queria virar. Queria dizer que não tinha pedido nada disso, que tinha aceitado para salvar o pai, que sabia menos sobre os ativos de Zara do que qualquer pessoa naquele salão. Mas não fez nada disso. Respirou fundo. Desenterrou as unhas da palma da mão e voltou para o lugar à mesa ao lado de Zara com passos normais, rosto neutro, como se tivesse ido só buscar água. Isso não é fraqueza. Guardem essa distinção porque ela importa. Engolir provocação quando uma reação pública prejudicaria outra pessoa não é covardia. É uma forma específica de força que a maioria das pessoas nunca aprende. Elias aprendeu ali. Zara viu ele se sentar com a mandíbula tensa e os olhos brilhando com uma raiva bem contida. Não disse nada. Encontrou a mão dele embaixo da mesa no momento exato em que ele precisava e apertou. Não precisou de palavra nenhuma. Na saída, enquanto caminhavam pelo estacionamento sob as estrelas de Miami, ela parou antes de entrar no carro. "Você ouviu?",
Ela disse. Não era pergunta. Não importa, Zara. Importa para mim. Ela disse isso com um fio de aço na voz que não era direcionado a Elias. Era direcionado a quem tinha falado. No dia seguinte, Zara organizou um almoço formal no Sunset Horizon Lounge. O mesmo lounge onde Elias tinha servido café por 2 meses. A mesma sala, as mesmas mesas de mármore, o mesmo aroma de grão moído misturado com perfume caro. Ele entrou de gravata dessa vez, não de avental. O salão inteiro sabia dos 2 mundos ao mesmo tempo. Zara convidou um grupo seleto de parceiros de negócios, e entre eles, especificamente, algumas das mulheres da noite anterior. E um homem chamado Sterling Whitmore. Sterling tinha 70 e poucos anos, cara de abutre, olhos pequenos que brilhavam com a malícia específica de quem passou décadas usando palavras para destruir reputações sem deixar impressão digital. Era conhecido no circuito de negócios de Miami como alguém que tinha arruinado competidores com um único comentário bem posicionado na hora certa. Elias entendeu, quando ele entrou, que o almoço não era reunião de negócios. Era audiência. A conversa durante a refeição correu por temas habituais: investimentos, projetos, propriedades. Elias comeu pouco, falou menos, sentindo o olhar de Sterling pousar nele com a regularidade de um metrônomo. O homem estava esperando a deixa certa. Ela chegou quando ele tintilou o garfo na taça de vinho com aquele gesto de quem vai fazer um brinde, mas na verdade vai fazer um corte. Zara, ele disse, a voz oleosa de falsa preocupação. A gente está muito feliz em te ver tão acompanhada, sério. Ótimo ver você não tão sozinha. Mas, sendo honesto entre amigos... Pausa dramática calculada ao milímetro. Elias é muito jovem. E até outro dia era garçom aqui nesse lounge, servindo cappuccino para turistas. Não que haja nada de errado nisso, mas com uma fortuna como a sua, com tantas propriedades e negócios em jogo, você não fica preocupada que as intenções dele talvez não sejam tão nobres quanto parecem? Ele deixou a frase no ar como anzol. Elias estava abrindo a boca quando sentiu a mão de Zara na sua. Deixa comigo. Ela pousou o garfo no prato com um som delicado e preciso. Limpou os lábios com o guardanapo. Olhou para Sterling com uma serenidade que era mais intimidadora do que qualquer raiva poderia ser. E depois deixou o olhar varrer a mesa inteira, pessoa por pessoa, como general passando tropa em revista antes de batalha. O salão foi ficando em silêncio. Até os garçons pararam. Preocupada? Nem um pouco, ela disse com uma clareza que preenchia cada canto do ambiente. Eu conheço as intenções de Elias melhor do que qualquer pessoa nessa mesa poderia imaginar. Nos casamos porque precisávamos um do outro, e porque ele é, acima de tudo, sincero. Mais sincero do que muita gente sentada aqui agora. Ninguém se mexeu. Vocês querem saber por que eu escolhi um ex-garçom em vez de um diretor de banco ou um executivo formado em Harvard? Ela continuou, o tom ficando mais firme a cada frase. Porque Elias é o único nessa mesa que não viu minha conta bancária primeiro. Ele honrou sua família ao custo da própria dignidade, e hoje honra o compromisso comigo com uma lealdade que nenhum de vocês conseguiria comprar por mais que tentassem. Sterling começou a dizer algo. Ela não deixou. Querem saber quanto ele recebe por cada sorriso que me dá? Pergunto de volta. Quanto vale a paz que ele me dá toda noite quando desliga meu computador e me lembra que eu tenho um corpo que precisa de descanso? Quanto vale ter alguém que me ouve sem julgamento, que cuida sem cobrar? Ela inclinou o corpo levemente para a frente. A voz caiu um tom. Ficou mais fria, mais cortante. Se alguém aqui duvida da integridade do meu marido, essa pessoa também está duvidando do meu julgamento como empresária. Está duvidando de 30 anos de experiência escolhendo sócios, fornecedores e equipe. E se é esse o caso,
Se vocês acham que me tornei tola a ponto de ser enganada por um menino, talvez seja melhor que a gente não faça mais negócios juntos. Silêncio total. O único som era a cozinha lá no fundo. Sterling ficou vermelho do pescoço ao couro cabeludo. Começou a gaguejar desculpas que ninguém acreditou e ele mesmo sabia que não valiam nada. As mulheres da noite anterior tinham se tornado subitamente muito interessadas nos próprios pratos. Elias precisou morder o lábio por dentro para não deixar os olhos transbordarem na frente de todo mundo. Isso aqui é aula. Há uma diferença entre defender alguém e apostar em alguém. Defender é reativo. Apostar é uma declaração de princípio que vai além do momento. O que Zara fez ali não foi só proteger Elias, foi colocar 30 anos de credibilidade profissional na balança e dizer, vale. De volta à vila, naquela noite, com o oceano escuro lá fora e a lua refletida nas ondas, Elias tomou a mão dela no sofá. Você não precisava ter se exposto assim, ele disse, a voz falhando um pouco. Arriscou relacionamentos importantes, negócios, sua reputação. Claro que precisava, ela respondeu com simplicidade. Somos uma equipe agora. Você me protege por dentro. Eu te protejo por fora. Não vou deixar ninguém te pisar. Somos uma equipe. Não era amor declarado, mas era algo que começava a se parecer com ele de longe. A história que Zara contou dias depois, numa noite quieta, à beira da piscina, com a superfície da água espelhando a lua cheia, foi a que Elias não esperava. Ela começou devagar, como quem abre uma caixa que ficou fechada por muito tempo e não tem certeza do que ainda está inteiro lá dentro. Karim tinha sido o nome do marido. Se conheceram na universidade quando os dois eram jovens e o mundo parecia ter tamanho infinito. Apaixonaram-se com a intensidade específica de quem ainda não sabe que a intensidade tem custo. Construíram juntos. Um negócio de importação pequeno virou 2, depois 3, depois um império de lounges e vilas que se espalhava pelo litoral. Trabalhavam 18 horas por dia. Adiavam tudo: o jantar, o descanso, a saúde, as férias que nunca chegavam porque chegava sempre outro projeto, outra oportunidade, outra razão para continuar correndo. Vão guardar o que vem agora. Uma madrugada, Karim voltou de uma viagem a Dubai, ela disse, e a voz estava diferente agora, mais fina, como vidro fino demais. Entrou no escritório e caiu, sem aviso, sem sintoma que eu tivesse notado. Simplesmente caiu como quem teve os fios cortados de uma vez. As mãos dela tremiam levemente sobre o colo. Infarto massivo. O médico disse que o coração dele estava desgastado como o de um homem de 70 anos, mas ele tinha 45. Morreu nos meus braços, Elias. Enquanto eu pedia para ele abrir os olhos para me dizer que era brincadeira, que eu não podia ficar sozinha naquela casa enorme. Silêncio. Elias tomou a mão dela sem dizer nada. Às vezes, não existe palavra que faça sentido. Só presença. Ele me deixou tudo, ela continuou. O dinheiro, as propriedades, os negócios, o nome, tudo exceto ele. E eu descobri que era exatamente o contrário do que a gente imagina quando está jovem e construindo. A gente pensa que o patrimônio é o objetivo e que a pessoa é o meio, mas é o contrário. A pessoa é o objetivo, o patrimônio é só o resto. Ela olhou para a mágoa da piscina por um momento. Quando outros homens apareceram depois, todos tinham aquela faísca nos olhos que eu reconhecia de longe. Era a faísca do Karim nos últimos anos. Ambição pura, calculada. Não me viam. Viam o que eu tinha. Um depois do outro, eu fui recusando. Preferia a solidão a ser instrumento de alguém. Então ela virou para Elias. Quando eu te vi no lounge, vi algo que não via faz muito tempo. Vi você trabalhar além do horário e mandar tudo para a família sem guardar nada.
Vi você limpar um derramamento sem chamar ninguém, sem esperar reconhecimento. Vi a sombra do Karim, de quando ele ainda me amava mais do que amava crescer, mas sem a febre, sem a ambição que o consumiu. Ela sustentou o olhar dele. Você sabe o que é sacrificar por amor, mas também sabe onde estão os limites. Eu não quero alguém que me empurre a trabalhar até morrer, eu quero alguém que me obrigue a viver. Elias ficou quieto por um tempo longo depois disso. Porque algo tinha mudado. Ele não estava mais olhando para ela como patroa, não estava olhando como a mulher do contrato, a salvadora da família, a peça estranha num quebra-cabeça que não tinha pedido para montar. Estava olhando para uma pessoa real, com ferida real, que tinha decidido apostar nele quando poderia ter simplesmente seguido sozinha para sempre. A viagem para a Geórgia foi proposta por ela, não por ele. Está na hora de ir à sua casa, ela disse numa manhã durante o café, espalhando manteiga na torrada com a precisão de sempre. Elias quase engasgou. A minha cidade? Agora? Claro. Nosso casamento não pode ser só papel e foto emoldurada. Sua família merece me ver. E eu quero ver o lugar que formou você. Elias começou a listar os motivos pelos quais aquilo seria difícil. Estrada esburacada, casa simples, paredes descascando, banheiro com cortina plástica, água que sai fria, galo que canta às 4 da manhã. Zara ouviu tudo sem piscar. Não vou atrás de colchão macio ou chuveiro com pressão perfeita, ela disse com uma firmeza que encerrava o assunto. Vou atrás do coração da sua história, e a sua família precisa ver que estou disposta a sair da minha zona de conforto por vocês. Se não consigo dormir uma noite na casa de vocês, que tipo de mulher sou eu? E só pra gente, essa foi a frase que desfez o último pedaço de resistência que Elias ainda tinha dentro de si. Sem ele perceber ainda. A preparação de Zara para a viagem não tinha nada de turismo de luxo. Sem vestidos de grife, sem salto alto, sem joias que chamassem atenção. Blusas de algodão, lenços discretos, sandálias de sola plana e, de longe, o detalhe mais improvável. Ela pediu para Elias ensinar umas expressões que os mais velhos da cidade usavam, formas afetivas de cumprimento e tratamento que só quem cresceu naquele interior conhecia. Aquelas frases que soam estranhas para qualquer um de fora, mas que para a família significam que a pessoa fez o esforço de chegar do jeito certo. Ela praticou na frente do espelho, errava, ria de si mesma, tentava de novo. E se eu pronunciar errado e eles rirem? Ela perguntou com um sorriso que era novo nela. Mais leve, mais aberto. Vão rir, sim, mas com carinho, ele respondeu. Na minha cidade, o esforço vale mais do que a perfeição. Sempre valeu. Não resisto a esse comentário. Há algo fundamentalmente cômico e ao mesmo tempo bonito numa mulher que negocia contratos multimilionários em árabe, inglês e nas línguas que o dinheiro fala, ficando nervosa com 3 palavras afetivas de uma cidade de interior da Geórgia. O mundo tem mais camadas do que parece. A viagem de carro levou horas. A paisagem foi mudando de praias tropicais para rodovias, de rodovias para estradas menores, de asfalto para cascalho, de cascalho para o caminho de terra que levava à casa da família Vance Berry. Elias dirigiu em silêncio por boa parte do trajeto, os dedos apertando o volante sem precisar. Zara colocou a mão sobre a dele. Respira, vai ficar tudo bem. A família estava esperando na frente da casa. Todos com a roupa mais cuidada que tinham, a que usavam nas festas da cidade. A mãe com o avental ainda na cintura porque tinha tirado com pressa quando o carro apareceu na curva. O pai de pé com a bengala, um pouco mais ereto do que nos últimos meses, a respiração menos pesada graças ao tratamento. Os 2 irmãos mais novos que mal conseguiam ficar parados. Quando Zara saiu do carro, não se escondeu atrás dos óculos escuros. Não ficou para trás esperando ser apresentada.
Caminhou em direção à família, com a cabeça levantada, sem arrogância, com o sorriso de quem está chegando num lugar onde quer estar. E em vez de dar a mão à mãe de Elias, ela a abraçou. Zara a segurou com respeito, como quem abraça alguém mais velho que merece cuidado. Depois pegou a mão da mulher e a beijou com um gesto de reverência que vinha da própria cultura dela. E soltou as frases que tinha praticado no espelho por dias. A pronúncia era horrível. A mãe de Elias parou por um segundo, piscou e então os olhos encheram. Não de vergonha, não de pena, de gratidão pura. Abraçou Zara de volta com a força de quem esteve com muito medo por muito tempo e finalmente pode soltar. Nessa viagem, Zara dormiu no quarto de Elias, com as paredes descascadas e a janela que não fechava direito. Não reclamou dos mosquitos. Não reclamou do colchão fino que afundava no meio. Não reclamou do galo. Acordou de manhã com os cabelos bagunçados e foi ao quintal descalça, comer pão com manteiga sentada no chão, numa esteira velha, ouvindo os irmãos de Elias contar histórias de escola e futebol, rindo de coisas que provavelmente não eram tão engraçadas assim, mas que tinham a leveza específica das coisas simples. O momento que ficou gravado em Elias para sempre foi o do chá. A mãe trouxe para Zara uma xícara amassada de lata, a mesma que a família usava desde que ele era criança. As mãos da mãe tremiam levemente de vergonha enquanto entregava. Me perdoe, senhora Aristã. É tudo o que tenho. Não temos porcelana nem cristal fino. Zara pegou a xícara com as duas mãos, como se fosse relíquia. Olhou para a mãe de Elias diretamente nos olhos. Este é o chá mais gostoso que já tomei, ela disse, porque veio das suas mãos e do seu coração. Nenhuma xícara de luxo poderia deixar esse chá com um sabor melhor. Esse detalhe vai fazer sentido depois, porque foi ali, naquele momento embaixo da sombra de uma goiabeira no quintal de terra batida, que Elias entendeu. A mulher que ele tinha aceitado como acordo era real, e ele estava apaixonado por ela, não com a paixão de adolescente que queima rápido e vira cinza. Com o tipo de amor que se constrói devagar, tijolo por tijolo, gesto por gesto, até que um dia você olha para o que foi construído e entende que não consegue mais imaginar a planta sem aquela estrutura. Amava a força dela e a calma que ela conseguia manter quando o mundo tentava desestabilizá-la. Amava a forma como ela tinha se sentado no chão sem reclamar. Amava que, com toda a riqueza que tinha, ela chorava de verdade ao lembrar do marido morto. Amava que ela tinha praticado frases no espelho só para não chegar de mãos vazias na casa de uma família que não a conhecia. Na tarde daquela mesma visita, caminharam sozinhos por um atalho entre os milharais. O vento balançava as espigas. O sol ia descendo atrás das montanhas e pintando o céu em laranja e rosa como aquarela que alguém esqueceu aberta. Elias tomou a mão dela com decisão. Estou feliz aqui, Zara. Estou feliz com você. Não me arrependo do depósito, do contrato, da assinatura. Obrigado por salvar minha família. E obrigado por salvar meu coração sem saber que estava fazendo isso. Ela parou no meio do atalho. Olhou para ele por um tempo longo, com os olhos que ele tinha aprendido a ler nos últimos meses e que agora estavam cheios de uma emoção que ela não tentava mais esconder. Estou feliz também, Elias. Mais feliz do que estava faz anos. Eu sei que não foi fácil, que você aguentou o escárnio, a dúvida, que custou caro aceitar essa situação. Mas eu prometo que nunca vou te fazer se arrepender dessa decisão. Nunca vou te fazer sentir comprado. Não disseram a palavra amor em voz alta naquele atalho. Mas ela estava ali, respirando entre eles no ar dourado da tarde. A palavra às vezes chega antes do som. A volta para Miami foi diferente da ida. Na ida, Elias era um jovem preso por um acordo, mastigando nervos durante horas. Na volta, era um marido por escolha do coração,
falando sem parar, rindo de histórias da cidade, planejando o futuro em voz alta, como quem não tem mais medo de que o futuro vire contra ele. Zara contou que a família dela tinha sido a mais calorosa que ela se lembrava de ter encontrado em muito tempo, que pela primeira vez desde a morte de Karim, tinha sentido o que é pertencer a algo maior que ela mesma. Elias disse que a família estava em paz porque tinha visto nos olhos dele uma coisa que fazia tempo não aparecia ali: tranquilidade. De volta à vila, tudo tinha outra textura. Os corredores de mármore não intimidavam mais. Os quartos enormes não faziam mais ele se sentir errado de tamanho. Era a casa deles, dos dois. Elias assumiu o papel com mais convicção do que nunca. À noite, protetor. Durante o dia, parceiro. Foi numa tarde que o episódio do café revelou o que ele era capaz de contribuir nos negócios. Zara estava com a cabeça entre as mãos, os olhos fixos no telefone, murmurando algo em árabe que pelo tom era impropério sofisticado. Os pedidos de café para a unidade de Orlando continuam saindo errado pela terceira vez. Estou perto de ir até lá carregar os sacos eu mesma. Elias estava na varanda regando as orquídeas, tarefa que tinha assumido sem que ninguém pedisse. Ouviu isso e hesitou um segundo antes de se aproximar. Com licença, Zara, posso dizer uma coisa sem estar me metendo onde não fui chamado? Ela ergueu os olhos. Esperou. O problema não está nos pedidos, está no armazém central. Ele escolheu as palavras com cuidado. Quando eu trabalhava no lounge, os sacos chegavam com etiqueta detalhada, origem e data de torra em cada um. Mas nas últimas semanas, antes de eu sair, começaram a misturar o Arábica Premium com um blend mais barato de outra região. A mudança coincidiu exatamente com a troca de gerente do armazém. Eu vi ele várias vezes mexendo no celular enquanto descarregavam, sem verificar inventário nenhum. Zara ficou olhando para ele por alguns segundos em silêncio. Você sabia disso e nunca disse nada? Era garçom, senhora. Quem ia me ouvir? Ela ficou mais alguns segundos processando. E então, sorriu de um jeito que ele tinha visto poucas vezes nela. Largo, genuíno, iluminando o rosto inteiro. Você está certo. Tenho olhado só para os relatórios de escritório, nunca para o que acontece no chão. Esse gerente me mostra percentual, não processo. Não sei como não pensei em algo tão simples. Quando ela mencionou demitir o gerente imediatamente, Elias sugeriu outra coisa. Talvez não precise demitir. Dá um treinamento, um sistema de verificação dupla onde outro funcionário confirma cada remessa. Às vezes a pessoa está sobrecarregada, não é mal intencionada. Se você demite sem dar chance, contrata alguém que vai repetir o mesmo erro porque o sistema não mudou. Ela o olhou com uma expressão que ele não conseguia classificar exatamente. Era o olhar de quem está acostumado a um mundo que resolve erros com punição e acaba de encontrar alguém que resolve com estrutura. Aceitou a sugestão. Implementou o sistema de verificação dupla. Treinou o gerente. Os problemas cessaram. E Zara passou a convidá-lo para algumas reuniões operacionais, não para tomar decisões, mas para dar o ponto de vista de quem tinha estado no chão, que enxerga o que os relatórios não mostram. Não é coincidência, é padrão. As melhores soluções para problemas complexos quase sempre vêm de quem conhece a operação de perto, não de quem a gerencia de longe. O tempo foi passando e o mundo ao redor deles foi se ajustando à ideia dos dois, mesmo que de má vontade. 6 meses depois do casamento, Zara matriculou Elias na faculdade. Administração de empresas, à distância, retomando o caminho que tinha ficado parado em Atlanta quando a família não tinha mais condições. Ele estudava de manhã, acompanhava Zara à tarde em visitas a propriedades e reuniões e à noite cuidava do ritual do chá e das conversas que tinham se tornado o centro do dia para os dois. Ele errava. Perguntava quando não entendia. Aprendia. Propunha.
Às vezes Zara descartava, explicava o porquê, e ele aprendia mais ainda com a recusa do que com o aceite. Um ano depois, chegou uma proposta grande. Um desenvolvimento hoteleiro que prometia multiplicar o capital em poucos anos. Números excelentes, projeto impecável, parceiros entusiasmados. E um detalhe que Elias notou quando Zara mostrou os documentos. O ritmo que o projeto exigia era aquele. Meses de viagem constante, reuniões intermináveis, noites sem dormir. O corpo sacrificado pelo resultado. Exatamente o ritmo que tinha matado Karim. Ele esperou o momento certo e disse com cuidado: "O negócio é bom. Os números fecham. Mas você teria que voltar para aquele ritmo. O ritmo que você me contou naquela noite à beira da piscina. Mais 1 milhão vai te deixar mais feliz do que você está agora." Zara olhou para ele por um longo silêncio. E então, fez a ligação. Curta, direta. Recusou. Uma decisão que a Zara, de 2 anos atrás, jamais teria tomado. Gravem esse instante. Porque esse foi o momento em que o acordo virou algo muito maior. Quando ela escolheu a vida que estava construindo com ele, em vez da vida que tinha aprendido a ter antes. Quando ele percebeu que não estava mais só sendo salvo por ela. Estava a salvando de volta. Quando o diploma chegou pelo correio, quase 2 anos depois daquela noite no depósito, Zara estava na varanda esperando junto com ele. Abriu o envelope como se fosse dela. Não demorou muito depois disso. Ela confiou a ele a gerência geral do Sunset Horizon Lounge e de algumas das vilas menores da cadeia. Não porque era o marido, porque tinha provado, noite por noite, estudo por estudo, reunião por reunião, que sabia o que estava fazendo, que conhecia aquele mundo de dentro para fora, que entendia de gente porque tinha sido gente naquele lugar, com avental e bandeja, antes de ser a pessoa de gravata dando ordens. Os funcionários que um dia o viram servindo café aprenderam a respeitá-lo como alguém que conhecia cada centímetro daquele trabalho. Não havia atalho que tivesse comprado aquilo. Era ganho. Às vezes, enquanto verificava a chegada dos sacos de café no armazém ou conversava com os gerentes sobre logística de fornecimento, Elias parava por um segundo e lembrava da noite no depósito. O cheiro de papelão úmido e grão torrado, as pernas falhando, o telefone da mãe brilhando na escuridão. E lembrava do que veio depois. Um acordo que parecia fria transação revelou ser a coisa mais humana que já aconteceu com ele. Não por milagre. Por 2 seres humanos que decidiram cada um do seu próprio buraco de solidão e medo que valeria a pena tentar confiar no desconhecido. Numa tarde de sol, Zara entrou no lounge com uma marmita que ela mesma tinha feito em casa. Não veio revisar balancete, não veio inspecionar equipe, veio comer com ele. Sentou na mesa favorita dos dois, a que ficava de frente para o pôr do sol do Atlântico. A mesma mesa onde um jovem garçom nervoso tinha servido cappuccino para turistas sem imaginar o que o destino tinha na manga. "Como está correndo tudo?" ela perguntou, com aquela palavra que ainda soava nova e já soava como lar. "Bem, muito bem. Já me certifiquei de que você não tem reunião depois das 6 hoje. Esta noite a gente descansa. Nada de computador, nada de e-mail, nada de número." Ela riu. Um riso aberto, solto, que subia desde o peito. Deixou ele beijar a testa. Fechou os olhos por um momento. Encostou na cadeira, olhando para o céu que ia mudando de azul para laranja e rosa sobre o oceano. O mesmo oceano que 2 anos antes pareceu a Elias, uma parede de vidro separando ele de tudo o que queria. Agora parecia o quadro mais bonito que ele conhecia. E o melhor de tudo era que ele o via do lado de dentro. O que ficou dessa história não é o acordo, não é o dinheiro, não é nem a vingança dos que duvidaram, que veio com o tempo, sem drama, só com a solidez quieta de quem não precisa mais provar nada para ninguém. O que ficou foi isso. Quando a vida fecha todas as portas ao mesmo tempo,
Às vezes, a saída que parece armadilha é a única que leva a algo real. Não porque o mundo seja justo ou porque o sacrifício seja recompensado automaticamente, mas porque pessoas reais, quando se permitem enxergar uma a outra sem o filtro do que cada uma representa, às vezes encontram exatamente o que estavam precisando. Elias entrou no lounge como garçom invisível, saiu, semanas depois, como marido de um contrato, e ficou para sempre como parceiro de uma mulher que aprendeu de novo que viver vale mais do que crescer. E Zara, que tinha construído um império e perdido o que mais importava dentro dele, encontrou num rapaz de 23 anos, com tênis gasto e mala de 3 mudas de roupa, o que nenhum sócio, nenhum investimento e nenhuma propriedade jamais tinha conseguido devolver a ela. A razão para voltar para casa com vontade de entrar. Se essa história te tocou, escreve aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Quero saber onde você está no mundo enquanto ouve isso. Quero saber o que você está levando desta história para a sua vida. Qual parte ficou? Qual parte fez sentido de um jeito que você não esperava? Se inscreve no canal para não perder o que vem a seguir. E como sempre, vai valer cada segundo. A gente se encontra na próxima.